prezado estudante da Faculdade Vida Nova, estamos em mais um encontro, o nosso tema Bibliologia. Queremos neste momento chamar a sua atenção para esse ramo da teologia em que você vai aprender, nós vamos caminhar juntos nessa temática tão importante na construção do seu conhecimento teológico. Quando falamos em Bíblia, quando falamos na Palavra de Deus, eu tenho certeza que você tem a sua Bíblia em casa. Eu tenho certeza que você transporta a sua Bíblia até a igreja. Mas a pergunta que fazemos nesse momento, você lê a Palavra de Deus? Nós temos essa prática? Porque não adianta falarmos em Bíblia se nós não compreendermos a dinâmica dos textos sagrados. A Bíblia, ela é um livro que não cabe comparações. É o maior best-seller da humanidade. A Bíblia é um livro fantástico e eu quero compartilhar com você nesse momento justamente sobre isso, a importância da Palavra de Deus. No Salmo 119, no versículo 97, como eu amo e medito na sua lei o dia inteiro. É importante para você compreender justamente isso, porque a Bíblia é um livro especial. A Bíblia, ela é um livro especial porque, a despeito de qualquer comentário, a Bíblia, ela possui a sua autoria divina. O autor da Bíblia é Deus. A Bíblia, ela forma o caráter da pessoa. Nós, ao lermos a Bíblia, ao meditarmos na Bíblia, nós adquirimos não apenas conhecimento, mas o conhecimento que nós chamamos de revelação, o conhecimento da Palavra de Deus. A Europa, a América, são nações que são fortemente influenciadas pelo conhecimento da Bíblia. E uma das coisas que nós podemos observar, o quanto a Bíblia é um livro importante, eu gostaria que você atentasse para esse detalhe, é que a Bíblia é um livro único. Mesmo possuindo várias literaturas, ela é um livro único. E vale a pena destacar que o termo Bíblia você não encontra na Bíblia. Sabia disso? Por quê? Porque Bíblia significa livros, é uma palavra de origem grega. E o significado dessa palavra é justamente isso, livros. E quem deu esse nome, o termo, quem utilizou esse termo, foi um patriarca do século IV, quando o cristianismo já estava ligado ao Império Romano, chamado João Crisóstomo. Então a Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia que chega ao nosso conhecimento hoje, ela chegou até nós, fruto de mais ou menos 1700 anos de escrita. E quando você lê nos textos da Bíblia, que às vezes chamamos de livro sagrado, o livro da lei, as santas escrituras, existe algo fantástico, chamado Assim diz o Senhor. Você sabe o significado dessa expressão, Assim diz o Senhor? O significado dessa expressão é o selo de autenticidade da palavra de Deus. A Bíblia é um livro que ela transforma as pessoas. Nós, ao lermos a palavra de Deus, somos impactados, somos transformados pela palavra de Deus. Portanto, nós queríamos deixar para você, prezado estudante da Faculdade Vida Nova, a importância dessa literatura. É o livro mais lido, mais impresso, que sofreu as maiores críticas de todos os tempos. Mas a despeito de todas as informações, a despeito de todas as críticas, e é importante, essa crítica, porque cada vez mais a humanidade vai descobrindo a importância do livro sagrado. Então, como já falamos nesse estudo, o termo Bíblia vem do patriarca de Constantinopla chamado João Crisóstomo. E a literatura bíblica, ela tem o poder de transformar o ser humano. E eu gostaria que você se atentasse para um detalhe: a diferença entre ler a Bíblia e meditar a Bíblia. Ler a Bíblia, ela tem uma função, nós devemos ler a Bíblia, mas nós também temos que meditar na palavra de Deus, meditar nos textos sagrados. E qual é a diferença? Porque para você ler, o seu tempo é menor, mas para você meditar, o seu tempo é maior. Interessante que algumas pessoas falam assim: eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. E eu acho que é justamente o contrário. Uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus é justamente a autoria divina de Deus, ele ter se utilizado dos homens. Já pensou se Deus tivesse utilizado a formiga para poder escrever?
nos textos sagrados. Ele utilizou justamente ao homem. Por quê? Porque ele se revela justamente aos homens. E professor, por que o próprio Deus não escreveu os textos? Se o próprio Deus escrevesse os textos, nós teríamos sérias dificuldades. Por quê? O próprio texto escriturístico nos diz o seguinte, que o pensamento de Deus é muito superior ao nosso. E nós, para compreendermos a dinâmica, a expressão do Todo-Poderoso, nós teríamos dificuldades. Então Deus teve o quê? Que se moldar, teve que ajustar a sua revelação à mente humana. Daí a importância e a dupla autoria divina. Nós sempre usamos a expressão, Deus é o autor da Bíblia e usou homens, usou ser humano, no caso aí mais ou menos 40 autores ao longo da história. Na Bíblia nós temos 40 escritores, 40 pessoas mais ou menos que receberam a compilação, a revelação de Deus nos textos escriturísticos. E vale lembrar que desses 40 autores, 39 são judeus. O único escritor bíblico que não é judeu é Lucas. Lucas não é judeu. Lucas é natural da Antioquia. Hoje, se fôssemos comparar, seria a atual Turquia. Então, Lucas, ele é o único escritor bíblico que não foi feito, que não é judeu. O restante, todos eles foram da nação judaica. Daí a importância de, ao estudarmos a Bíblia, ao sermos profundos conhecedores da Bíblia, é importante nós compreendermos a importância do povo judeu. Então queremos deixar para você nesse primeiro módulo, nesse primeiro momento, a Bíblia como um livro incomparável, a Bíblia como um livro especial. A Bíblia, é muito comum alguém dizer assim, a Bíblia aberta é Deus falando, a Bíblia fechada é um livro como outro qualquer. Eu discordo disso. Estando a Bíblia aberta, estando a Bíblia fechada, ela sempre será a palavra de Deus. Ela sempre será. Cabe a nós abri-la, cabe a nós buscar o que Deus revelou à humanidade. E aí a importância, nesse primeiro momento, que você compreenda isso. Figuras importantes na história da humanidade reverenciam a Bíblia Sagrada. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, países europeus hoje que são considerados nações de primeiro mundo, elas reverenciam o livro sagrado, a palavra de Deus. E uma das coisas que impressiona na leitura e no conhecimento bíblico é o poder que ela tem de transformar o ser humano. O ser humano, ao ler a palavra de Deus, ele é impactado por ela. Daí essa importância de compreendermos nesse primeiro momento que você vai estar estudando não um livro qualquer, você vai estar estudando um livro sagrado, um livro santo. Santo quer dizer separado, um livro de autoria divina, que mesmo tendo 66 livros distintos, eles têm algo que nós chamamos na teologia de unidade escriturística. De Gênesis a Apocalipse, há uma inter-relação, há uma intercorrespondência naquilo que foi escrito. Vale lembrar, escrito em períodos diferentes, em culturas diferentes, por pessoas diferentes que nunca se viram, em épocas totalmente distintas, mas a Bíblia manteve a unidade. Está aí mais uma argumentação interessante para o seu conhecimento da autoria divina. Ele usou homens diferentes, de culturas diferentes, de tribos, de nacionalidades diferentes, mas Deus manteve o padrão bíblico. E para finalizarmos esse primeiro momento em que falamos para você da Bíblia como um livro especial, como um livro importante, um livro incomparável, queremos deixar para você justamente essa informação. A Bíblia, ela transforma o ser humano. Leia na Bíblia, mas também medite na Bíblia. E ao meditar na Bíblia, procure identificar aquilo que Deus revelou na sua palavra. Um erro muito comum que nós praticamos é querermos ajustar a Bíblia ao nosso conhecimento, ou então ajustar a Bíblia à nossa cultura, à nossa época. Não, não é dessa forma. Então que nesse primeiro momento você tenha essa certeza, que nesse primeiro momento você possa compreender a importância da palavra de Deus. Vamos deixar disponibilizado para você toda a literatura
todos os processos didáticos para que você possa aperfeiçoar esse primeiro momento em que nós deixamos para você a Bíblia como um livro especial, como um livro incomparável, como um livro que deve ser meditado de dia e de noite, o dia inteiro. Deus nos abençoe e vamos prosseguir para a nossa próxima lição. Bibliologia. Conhecer a palavra de Deus, entender o processo de revelação de Deus e, dentro da estrutura da teologia sistemática, compreendermos esse livro tão especial. Por isso, prezado estudante, é um prazer estar nesse momento com você, em que estaremos falando de como a Bíblia chegou até nós. Você já parou para pensar nisso? Às vezes é comum, pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, levamos até a igreja, mas a pergunta é, como a Bíblia chegou até nós? E a outra pergunta que normalmente nós fazemos é, a Bíblia, ela contém erros? Contém alguma coisa que não precisa mais ser observada? Ou houve algum equívoco escriturístico? A esse processo nós chamamos de inerrância bíblica. Nós vamos meditar justamente sobre isso. Eu convido você para essa caminhada conosco nesse momento, para que você possa identificar. Quando falamos em Bíblia, a sua origem, já falamos da autoria divina. A Bíblia foi projetada na mente de Deus e foi compilada por homens para que possamos entendê-la. E já falamos um pouquinho também, que ela demorou mais ou menos 1.700 anos para ser escrita. Da nossa era atual, ou seja, pós-Cristo, ela durou mais ou menos 400 anos. E os 1.300, é o período anterior à encarnação do Verbo ou ao nascimento de Jesus Cristo. Mas a origem da Bíblia remonta a tempos antigos, a pré-história praticamente da humanidade. A Bíblia, ela vem sendo desenvolvida desde o chamado de um homem, chamado Abraão, quando Deus constituiu Abraão para ser o líder de uma grande nação. E essa nação nasceu um homem chamado Moisés. Moisés, ele é um dos primeiros autores do texto bíblico. Ele é um dos primeiros homens que Deus usou para escrever a Bíblia. E é importante você compreender essa dinâmica. Como que eles escreviam antigamente? Digitavam? Usavam o WhatsApp? Escreviam no papel? Não. É importante você compreender que estamos falando de milênios de anos atrás. Estamos voltando no tempo. Eu convido você justamente para isso, para voltar ao tempo, para um local conhecido no mundo antigo como Mesopotâmia. A Bíblia começou a ser desenvolvida nessa região. E nessa região, mais especificamente no sudoeste do continente africano, existe uma região chamada Delta do Nilo. E ali tem uma planta muito especial, uma planta chamada papiro. E esse vegetal, ele era compilado na antiguidade para fazer os primeiros papéis, as primeiras folhas de papiro. É uma dinâmica muito interessante em que você compreende que esse vegetal, ele fez os primeiros manuscritos. Professor Arnaldo, o que é um manuscrito? Fácil, Mano, vem de mão e escritos à mão. Ou seja, todos os escritos antigos, eles foram desenvolvidos no papiro inicialmente e eles eram escritos à mão. E quem escrevia isso? Quem eram as pessoas? Aí é uma outra coisa fantástica, a ação sobrenatural de Deus. Deus, a instituir uma nação chamada Israel, deu a ela, no meio do seu grupo de sacerdotes, aquilo que nós poderíamos chamar hoje de a máquina xerox dos textos antigos. E o nome desses homens eram copistas. Esses homens devotavam a sua vida exclusivamente para escrever as revelações de Deus. À medida em que os profetas, à medida em que os homens eram inspirados por Deus e eles começavam a fazer as narrativas, essas histórias, esses fatos do Velho Testamento eram escritos por copistas, escritos à mão. Normalmente eles usavam penas de ganso, eles apontavam direitinho, tinha uma tinta que normalmente era feita de material vegetal, de material orgânico, e ali eles escreviam esses papiros. Os papiros eram acondicionados em rolos e guardados em estantes. Olha que coisa maravilhosa, você poder compreender isso, que uma planta chamada papiro, muito abundante naquela região ali
da Mesopotâmia, do crescente fértil, era uma planta rica e abundante. E outro material que eles usavam, nós conhecemos como pergaminho. Professor, o que difere o pergaminho, o que difere do papiro? O papiro ele é feito de papel vegetal e o pergaminho ele é feito de couro de animal. Alguns animais, né, o seu couro era retirado, secado, né, e ali durante o período de secagem ele também ficava semelhante a um rolo. Eles eram colocados em hastes, eram feitos, né, acoplados, rolando direitinho e guardado nas seções. Cada escrito tinha a sua seção própria. Que coisa maravilhosa. Estamos falando aí de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. E um outro material menos conhecido, mas também muito utilizado, era a argila. Eram feitas tábuas de argila e ali pegavam, né, um objeto, uma ferramenta e escreviam os textos. Então você precisa compreender essa origem escriturística, né? Então Deus usou os homens com os recursos da época, mas devotou no coração desses homens uma capacidade, né, de escrever e passar toda a sua vida dedicando para as narrativas. É interessante você compreender que os manuscritos antigos que possuímos não são os primeiros. Evidentemente que esses primeiros manuscritos eles se perderam. Quando a gente fala eles se perderam, nós estamos dizendo, né, que eles se desgastaram com o tempo. Mas como nós sabemos que os manuscritos atuais eles são verdadeiros? Só para você ter uma ideia, não existe nenhum livro desenvolvido pela humanidade que tenha tantas cópias quanto os manuscritos. Você sabia que existem mais ou menos 24.000 manuscritos só do Velho Testamento? 24.000. Vou falar para você poder compreender uma comparação. A Ilíada de Homero tem 9 cópias. Olha que coisa maravilhosa. E algo interessante, vamos agora vir um pouquinho na história mais para frente. No século XX, no local chamado Qumran, numa caverna, acharam-se vários manuscritos. Vários. E a ciência, através da arqueologia, começou a pesquisar esses manuscritos antigos. E para a surpresa de muito, mas para a não surpresa daqueles que creem, eles preservaram tudo aquilo que nós temos na Bíblia. Não houve alteração de nada. Então é importante você ter essa dinâmica, é importante você ter essa compreensão. A figura do copista, ela foi extremamente importante para que nós pudéssemos receber a Bíblia como nós recebemos hoje. E é interessante você compreender que eram escritos, né, como já dissemos, em rolo, seja através dos papiros, sejam através dos pergaminhos, sejam através da argila, ou seja através também de cacos de cerâmica, que era um outro material muito comum também utilizado. Com o desenvolvimento da espécie humana, com o surgimento da imprensa, aí surgiram aquilo que nós chamamos de códice. E Arnaldo, o que é um códice? Para você poder entender, o códice são os primeiros livros que surgiram na humanidade, em especial na Idade Média. Vale lembrar que esses livros eram gigantescos e a sua compilação demorava anos, né? Demorava um tempo muito grande. E só para transportá-lo de um lugar para o outro, demorava-se muito tempo. Então é importante você compreender que os primeiros manuscritos, eles têm justamente essas diferenças. Os mais antigos foram desenvolvidos em rolos. O material utilizado era o papiro, folhas de papiro ou folhas de pergaminho, né, ou peles de animais. Eram também acondicionados em menor escala em tábuas de argila ou então em cerâmicas. Com o desenvolvimento da humanidade, foram surgindo os códices. Aí depois esses códices, que nada mais são do que livros, né, gigantescos, eles foram diminuindo, até chegar no formato que nós temos hoje. Maravilha podemos entender isso, né? Maravilha podemos entender a dinâmica que Deus usou para a transmissão dos teus textos sagrados. Outra coisa muito importante que vale salientar, que na cultura da nação de Israel, que foi um povo preparado por Deus para que a palavra dele pudesse ser revelada, existe algo muito interessante chamado de transmissão oral. Eu vou só fazer uma pequena brincadeira para você poder entender.
Quem aqui nunca ouviu falar da historinha de Chapeuzinho Vermelho? Quem aqui nunca ouviu falar da historinha de João e Maria? E por que nós ouvimos isso? Porque quando somos crianças, né, os nossos pais, os nossos avós, aqueles que cuidam da gente, normalmente contam essas histórias, essas fábulas, que vêm de uma tradição remota. Deus também usou a nação de Israel para que a sua palavra fosse desenvolvida dessa forma. O povo de Israel transmitia, além dos pergaminhos, né, além dos papiros, além dos manuscritos, existia a transmissão oral. A nação de Israel é uma nação cananita que viveu nessa região do Crescente Fértil, e eles eram povos nômades, eles viviam em constantes mudanças. E vale lembrar que durante essas mudanças, durante esse momento em que eles faziam as suas mudanças, eles se reuniam em volta de fogueira, próximos a lagos, próximos a cada tribo que era desenvolvida, e ali essas narrativas eram passadas de geração a geração. Então vale lembrar, para que você, prezado estudante, compreenda esse momento tão especial da revelação de Deus e como a Bíblia foi transmitida para a raça humana. E para finalizar esse momento, queremos falar um pouquinho da inerrância bíblica. Arnaldo, afinal de contas, a Bíblia erra ou não? Vale lembrar para você que a Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Evidentemente que nós, ao fazermos uma acurada leitura, uma interpretação bíblica, nós temos que tomar alguns cuidados. Para isso existe uma disciplina específica chamada hermenêutica e exegese gramatical. Mas só para a sua compreensão, nós temos que compreender o seguinte: a Bíblia, ela foi escrita há milênios. Então você, ao ler e ao meditar na palavra de Deus, você tem que entender que existem abismos temporais intensos. O que foi falado há 3.000 anos atrás não muda, mas as pessoas, a raça humana mudou. Vou só usar um exemplo. Se você pegar a literatura em Gênesis capítulo 6, versículo 6, você vai ler assim: e arrependeu-se Deus de haver feito o homem. Ora, se nós pegarmos a palavra arrependimento, nós vamos dizer então que Deus, ele fez algo errado e se arrependeu depois. Não. A isso, nas escrituras sagradas, nós chamamos de antropopatia. É muito importante você ter essa compreensão. A Bíblia, ela é de autoria divina, mas ela foi ajustada à mente humana e escrita por seres humanos. Então, o homem, às vezes, ao falar dos sentimentos de Deus, ele usa sentimentos humanos. Exemplo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama? Para sua surpresa, não. O sentimento de Deus é muito maior do que o amor. O sentimento que Deus tem no seu coração é muito mais excelso, é muito mais santo. Mas a palavra que nós compreendemos porque nós amamos, a palavra que nós compreendemos é amor. Por isso nós falamos, Deus amou o mundo. A esse tipo de linguagem, nós chamamos na teologia de antropopatia. É você atribuir sentimentos humanos a Deus. Então quando você vê assim, e Deus arrependeu de haver criado o homem. Deus se arrependeu? Evidente que não. Mas houve um pesar no coração dele. Houve um sentimento que o autor ali, quem compilou os textos sagrados ali inicialmente, ele não soube compreender. Então ele usou uma linguagem que prefigura o sentimento humano, né? Deus se arrependeu. E isso vale também para as formas de Deus. É muito importante você compreender isso. Você vai ver nas narrativas bíblicas a mão de Deus, a boca de Deus. Arnaldo, Deus tem boca, Deus tem mão? Não, ele é imensurável. Quem pode medir Deus? Quem pode colocar Deus numa maca e mencioná-lo? Não há possibilidade disso. Isso na teologia nós chamamos de quê? De antropomorfismo. É você atribuir formas visíveis a Deus, ou seja, formas humanas, formas de animais, rosto de leão, asas como a do galináceo, ou voar como a águia. Isso são comparações, é para que nós possamos compreender a dinâmica da revelação de Deus. A palavra de Deus nem contém e nem possui erros. A palavra de Deus, ela é pura, verdadeira e fiel. A despeito disso, vale lembrar que quando alguém escreve alguma coisa em caráter normal, ele sempre omite, alguns fatos. E um dos critérios, para nós compreendermos a inerrância da Bíblia é que ela não omite nada dos personagens bíblicos.
Você vai ver que Abraão, apesar de ser um homem muito importante, ele errou. Só para você compreender, ele ofereceu a sua esposa Sara, mentindo, né, para um líder lá da região do Egito, e ofereceu ela para que ele não a matasse. Isso foi um erro de Abraão. Deus mandou Abraão sair da sua terra sem levar parente. Abraão leva Ló, e isso foi um problema sério que Abraão teve. Então você observa, a Bíblia não omite os erros dos seus personagens, daquelas pessoas que Deus usou para poder fazer a sua revelação. Daí, uma das coisas importantes de nós compreendermos da inerrância. Outro fato importante é o próprio Jesus. Jesus, para nós, né, é o Deus que se fez homem, é o Verbo encarnado. E Jesus cita as narrativas escriturísticas, né, Lucas capítulo 24, no versículo 44, como apontando para ele. Porque o Velho Testamento testifica de mim, ele fala de mim, diz o Jesus Cristo. Então é importante nós compreendermos, a despeito de toda a crítica, e vou falar para você, não tenha medo da crítica. Toda crítica, ela é bem-vinda. Nós temos verdadeiramente que cada vez mais compreender a razão pela qual nós temos tanta fé. Ainda que vamos passar a vida toda e não vamos conseguir compreender isso. Mas essa busca, ela é importante. Então, nesse momento, nós deixamos para você a transmissão da Bíblia, deixamos para você um pouquinho acerca da inerrância bíblica. A Bíblia, ela sofre críticas e o cristão, ele não pode ficar preocupado com isso. Ele não pode ficar preocupado com isso. Eu vou fazer uma comparação bem simples para você poder entender. Vamos falar de um jogador famoso atualmente, o Neymar. Você acha que ele vai ficar preocupado com as críticas que ele recebe? Não, ele sabe quem é ele. Ele sabe a sua capacidade futebolística. Então, e nós? Conhecemos a Bíblia? Conhecemos a Palavra de Deus? Sabemos da sua importância? Eu tenho certeza que agora você sabe. Encerraremos então esse momento e estaremos na nossa próxima literatura falando da estrutura bíblica, das divisões básicas da Bíblia, e estaremos falando um pouquinho também de inspiração e revelação. É importante nós compreendermos, né, o processo de transmissão, né, da palavra de Deus. Sabemos, como já dissemos, que a autoria ela é divina. Mas como que isso aconteceu? A esse processo de transmissão, nós chamamos de inspiração. Se você ler o texto da palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, olha, que a escritura, ela não é produzida pela mente humana, não é uma elucidação da mente humana, mas homens inspirados por Deus escreveram os textos sagrados. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que Deus usou teopneustos. O que é isso? O sopro, né? Deus, quando, vamos lá na narrativa da criação, quando ele soprou em Adão, que até então era apenas um ser em forma, ele ali deu a Adão o quê? Inteligência, capacidade, tornou Adão alma vivente. Da mesma forma foi o processo da revelação escriturística. Deus, através do seu sopro, ele inspira o homem ao inalar esse sopro divino, ele recebe de Deus a revelação. Evidentemente que nós temos várias teorias de como se procedeu, né? Verbal, plenária, a questão do contexto histórico, e isso você vai encontrar na literatura, é importante você saber. Mas nesse momento aqui, você precisa compreender que a inspiração é esse processo que Deus concede ao homem. Ele sopra e através deste sopro o homem inala e ali ele vai recebendo a revelação de Deus. E isso ao longo de 1700 anos. Lembrando ainda que é importante você compreender a palavra revelação. É muito comum nós utilizarmos esse termo, revelação, como algo que Deus quer falar ao ser humano. Em estudo mais oportuno nós estaremos falando sobre isso, mas a revelação é aquilo que está oculto, totalmente impossível do homem saber, Deus torna conhecido. A essa habilidade que Deus concede ao homem é que nós chamamos de revelação. É importante então você compreender isso. Deus inspira o homem para receber a sua revelação, ou seja, algo que somente Deus sabia, a humanidade agora passa a compreender. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Você não pode se esquecer disso.
Jesus Cristo, ele é apontado no Velho Testamento e ele é cumprido no Novo Testamento. Falando nisso, a Bíblia possui duas estruturas básicas fundamentais: Antigo Testamento e Novo Testamento. Na nossa Bíblia, a qual nós lemos, né, são 66 literaturas. O Antigo Testamento são 39 literaturas, divididos de que forma? De 4 partes. É dividido no Pentateuco, que são 5 primeiros escritos. Depois vem os livros históricos, que vêm com a vida de Josué, né, com a entrada ali, com o retorno do Egito e eles conquistando ali em Canaã, até o período do pré-exílio babilônico. Nós chamamos esse período de história. Depois nós temos a produção poética, Jó, Salmos, Provérbios. Quando você lê essas literaturas, você tem que entender que são literaturas poéticas, são literaturas artísticas. Salmos, por exemplo, a palavra psalmoi do latim, significa, sabe o que? Música. Quando você fala assim, vamos ler o Salmo número 1, você está dizendo assim, vamos ler a música número 1. Vamos ler o Salmo número 100, você está dizendo, vamos ler a música número 100. Então, Salmos nada mais é do que música. Eclesiastes são conselhos. Quem nunca ouviu uma mãe ou um avô dizer assim, quer beber água limpa, vai para o rio primeiro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então é importante você compreender isso. E temos também a literatura do Velho Testamento chamados livros proféticos. E os livros proféticos, eles são divididos em 2 temáticas: profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, porque escreveram mais literatura, a sua biografia é mais extensa, e os livros menores, porque escreveram menor literatura. Ou seja, a narrativa do Velho Testamento, ela começa em Gênesis e termina no profeta Malaquias. Vindo para o Novo Testamento, vale lembrar que entre o Velho e entre o Novo tem um período aí interbíblico de 300 anos, que é uma outra disciplina que também nós vamos estudar. Mas o Novo Testamento é aquilo que nós chamamos de os Evangelhos. Ele começa com os 4 Evangelhos. O Novo Testamento possui 27 livros. E nós dividimos, primeiramente, com os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os 4 evangelistas, Mateus e João, eram discípulos de Jesus. Lucas e Marcos não eram discípulos de Jesus. Depois tem Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, a qual narra a ascensão de Jesus Cristo aos céus após a sua ressurreição e narra principalmente a origem da igreja, né? A origem da igreja no dia de Pentecostes, né? E toda a narrativa da igreja, em especial até o 1º século, a qual nós chamamos de cristãos primitivos. E a narrativa de Atos, ela tem muita importância, em especial por causa da vida de um homem que foi um líder proeminente. Jesus deixou, 12 discípulos para continuar o seu ministério, para continuar a edificação do seu corpo, que é a igreja. Mas no caminho de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a figura do apóstolo Paulo. Só para você ter uma ideia da importância do apóstolo Paulo, o Novo Testamento possui 21 cartas. Das 21 cartas, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Então tenta imaginar o Novo Testamento sem a presença do apóstolo Paulo, sem os escritos de Paulo. É muito importante. Então no Novo Testamento nós temos os evangelhos biográficos, que narram a vida de Jesus. É importante você compreender que Jesus Cristo, o Verbo encarnado no seu ministério profético, Jesus Cristo é um profeta não literário. Por quê? Jesus Cristo não escreveu nada dele mesmo. Tudo que nós sabemos acerca de Jesus Cristo é que alguém escreveu sobre ele. Falamos um pouquinho de Atos dos Apóstolos e depois nós temos as chamadas epístolas. E é muito comum, às vezes, a gente ver a pessoa falando epístola, carta. Qual é a diferença, Arnaldo, de epístola para carta? Nenhuma. Há quem diga que epístola é de caráter público e carta de caráter pessoal. Isso não procede. No sentido geral, a etimologia da palavra tem o mesmo significado. Nas epístolas, nós dividimos as epístolas de Paulo, as epístolas do apóstolo Pedro, as epístolas de João, que foram discípulos de Jesus, foram servos de Deus, que escreveram mais de uma literatura. Mas temos também cartas de Judas, temos cartas de Tiago, e temos numa das cartas, uma de autoria desconhecida. A carta aos Hebreus, muitos atribuem ao apóstolo Paulo, mas a autoria dela é totalmente desconhecida. E para finalizar o Novo Testamento, nós temos o Apocalipse.
Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. A palavra Apocalipse significa revelação e é uma literatura escatológica, é uma literatura futurista. Então, para você compreender, Novo Testamento, nós temos os evangelhos, são 27 literaturas, como já dissemos. Temos os evangelhos, a parte histórica de Atos dos Apóstolos, a parte das cartas, que são as cartas apostólicas, sendo que essas cartas, além de ter os seus autores, Paulo, Pedro, João, ela tem também características próprias. Ou essas cartas eram endereçadas à igreja, ou essas cartas, às vezes, eram chamadas cartas pastorais. Paulo escrevendo a Timóteo é uma carta pastoral. Paulo escrevendo a Tito é uma carta pastoral. Por quê? Porque esses homens foram levantados. Deus usou a vida do apóstolo Paulo para fazer deles líderes proeminentes. E Paulo sempre dava suas orientações a estes homens. E a literatura apocalíptica já é uma literatura mais específica, e no âmbito da teologia nós temos aquilo que nós chamamos de escatologia bíblica. Então, para finalizar esse momento do estudo da Bíblia, a nossa Bíblia possui 66 livros, estrutura básicas, Velho e Novo Testamento. Capítulos e versículos é coisa recente, e essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela foi feita já na era cristã, sob o domínio romano. Outra coisa importante para você, a Bíblia protestante possui 66 livros, a Bíblia católica ela possui 12 literaturas a mais. Por que, Arnaldo? Porque a igreja na Idade Média ela se dividiu, igreja do Oriente e igreja do Ocidente. E a Igreja Católica, ela colocou livros que nós chamamos de literatura apócrifa. O que é literatura apócrifa? O que são escritos apócrifos? São escritos espúrios. Eles são históricos, são verdadeiros, porém eles não são inspirados por Deus. Como é que é isso, Arnaldo? Da seguinte maneira, vamos pegar uma literatura apócrifa. Judas Macabeus, ou Judas Martelo. Foi uma revolução ocorrida em Israel durante o período dos Seleucidas e dos Ptolomeus. A revolta de Judas Macabeus, o próprio Judas que escreve essa literatura, ele fala o seguinte no final: olha, se existe algum erro nessa literatura, perdoe, porque foi escrita por homens. A partir do momento que o homem avoca para si a autoria de um título, ele não possui inspiração divina. Uma outra característica é que Jesus, ele relata boa parte dos livros do Velho Testamento. Ele não relata nenhum livro dos considerados apócrifos, ele não narra nenhum. Outra coisa interessante, a Bíblia Católica, ela vem da tradução da Vulgata de Jerônimo. A palavra Vulgata vem de vulgar, significa popular. Apesar de ter um termo diferente na nossa cultura, a palavra vulgar, ela significa popular. E o próprio Jerônimo, ele reconhece que aqueles livros não eram inspirados. Ele o escreveu porque o Papa assim o determinou na época. Então fica aí a sua compreensão. Então, abençoado estudante de teologia, deixamos para você aí algumas argumentações que vão te ajudar bastante, mas é importante você participar das aulas, é importante você ler o livro e que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Sempre lembrando, a Bíblia é o maior e mais especial literatura que o ser humano pode ter. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus Cristo.